Boa tarde a todos, aqueles aqui presentes na nossa casa, aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, de modo virtual. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização das águas podem dispor de um recipiente, um copo, uma garrafinha, que ao final da atividade os nossos benfeitores espirituais, nossos amigos, vão magnetizá-las. Antes de iniciarmos a prece que dará início à atividade, eu gostaria de fazer alguns avisos. Aqueles que desejarem participar do momento diário de oração, que acontece todas as manhãs a partir das 9 horas pelo Facebook, sintam-se à vontade, é um momento em que nos conectamos a Deus para iniciarmos bem o nosso dia. E hoje à noite, todas as quintas-feiras, na verdade, a partir das 21, nós fazemos o Evangelho no Lar de um modo virtual, e aqueles que desejarem participar podem procurar a nossa recepção para deixar ali seu contato, e aqueles que estão pelo Face podem deixar os seus nomes nos comentários, que a nossa amiga Aline fará o contato, passará o link para que vocês acompanhem o Evangelho no Lar através do Meet. Então, para iniciarmos a nossa prece, eu peço a todos que acerenem seus corações, acalmem seus pensamentos, que formemos uma corrente de amor, para que os nossos amigos espirituais nos auxiliem nesse momento. Pedimos ao Pai, ao Mestre Jesus, que estejam conosco através desses benfeitores que nos auxiliam nessa casa. Pedimos a todos que se conectem com a palestra que será feita hoje e que esses ensinamentos deixados pelo Mestre nos acompanhem no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que nos esforcemos a nos tornarmos pessoas melhores, mais caridosos, mais benevolentes, mais humildes e, acima de tudo, com mais amor ao nosso próximo. Que assim seja. A palestra de hoje será conduzida pelo nosso amigo Ricardo Zuccarelli e tem como tema a missão do homem inteligente na Terra, capítulo 7 do item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Ricardo Zuccarelli é trabalhador da Sociedade Espírita Francisco de Assis e vai nos brindar com essa palestra. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu agradeço. Uma boa tarde a todos, todas, né? É um prazer estar aqui novamente, depois de mais de 3 anos, quase 4 anos que eu não vim a esta casa. Eu estive aqui durante pelo menos 8 anos aprendendo, fazendo as palestras, os grupos de estudo. E é muito bom rever os amigos novamente. Como este item faz parte do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7 trata dos bem-aventurados, os pobres em espírito, ou seja, os humildes. O que é humilde? A própria palavra já diz. Humilde vem de humus. É uma palavra latina, de origem latina, que quer dizer terra fértil. Então, aquele que tem humildade, ele tem condições de receber as boas sementes e fazê-las germinar dentro de si. Esse item 13 tem a mensagem do espírito Ferdinando, na cidade de Bordeaux,
lá 160 anos atrás, 1862. E ele diz assim: não vos encheis de orgulho pelo vosso saber, porque ele tem limites muito estreitos no mundo que habitais. Se fores uma sumidade em inteligência, nenhum direito tens de ser vaidoso. Se Deus te fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a tua inteligência, é que deseja que ela seja utilizada para o bem de todos. É uma missão que tens. Em tuas mãos, Deus colocou um instrumento para que pudesse desenvolver as inteligências retardatárias. A natureza do instrumento indica a natureza do seu uso, a sua finalidade. E ele continua dando um exemplo. A enxada que o jardineiro entrega ao ajudante mostra que cumpre a ele cavar a terra. O que diríamos se esse ajudante pegasse a enxada e fosse ferir o seu patrão? O que nós diríamos? Que ele mereceria ser condenado, ser expulso. Se dá o mesmo para quem usa a sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência divina entre seus irmãos. Não levanta ele contra o Senhor a enxada que lhe foi confiada para arar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não, ao contrário, ele merece ser expulso, e assim será feito, atravessando diversas existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. E ele continua: a inteligência é rica de méritos, sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem se servissem conforme a vontade de Deus, seria fácil aos espíritos fazer a humanidade avançar. Esse aqui é um ponto muito importante. Infelizmente, muitos usam sua inteligência como instrumento de orgulho e perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de outras faculdades e não lhe faltam ensinamentos para diverti-lo que uma poderosa mão pode tirá-lo a qualquer momento. Eu salientei bem essa questão da frase da espiritualidade, porque desde as eras mais remotas que o homem começou a habitar aqui esse planeta, a espiritualidade vem nos ajudando. Segundo os historiadores, paleontólogos que fazem pesquisas na era sobre o início da humanidade, há pelo menos 2 milhões de anos, o homem conhece como lidar com fogo. É o único ser desse planeta que sabe lidar com fogo. E isso há 2 milhões de anos. Vocês vejam o salto que teve do primata, o homem, né? Saiu das árvores, das cavernas, e aí, antes da era glacial, a grande era glacial, a espiritualidade dá essa dádiva para o homem, conhecer o fogo, para se aquecer, para poder assar a carne, né? Depois ajuda o homem a descobrir a lança, o machado, a lança para caçar, o arco e flecha, o machado para sair das cavernas, cortar as árvores, criar, né, as casas de madeira, tosca no início, mas assim foi. E a humanidade, ela vem recebendo sempre esses bons dons da espiritualidade para que a nossa inteligência pudesse avançar.
foi a roda. Primeiro olhando os troncos, né, de árvores rolando, era mais fácil mover as coisas usando troncos de árvore. Aí depois, né, inventaram a roda. Na verdade, a gente não inventa nada, a gente só descobre. Porque tudo já está na natureza. A gente só vai descobrir coisas novas. Vocês veem como sempre tem aquela intuição vindo do ser humano e ele vai usando esses instrumentos para evoluir, para melhorar a sua inteligência. Da roda, vem a carroça, né? Vem o carro, depois temos os barcos, aviões, o petróleo para mover os motores, a escrita que antes era feita dentro das cavernas, com pinturas, depois passou a ser na pedra, depois em papiros, a pele de animais. E assim nós vamos evoluindo, até chegar hoje, né? Jornal, celular, internet, TV, computador. Para que a espiritualidade nos deu essa intuição? Por que o homem teve que descobrir? Para disseminar o conhecimento. A TV, o rádio, os meios de comunicação nos ajudam a saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Antigamente, você tinha que saber as notícias muito tempo depois. Hoje, está havendo uma guerra lá do outro lado do mundo, 2 segundos depois nós sabemos o que está acontecendo aqui. É o tempo que leva para a onda, né, da imagem, do som, chegar até aqui. A energia atômica, por que o homem criou? Não foi para a guerra. O homem criou para substituir as energias fósseis. Mas, como tudo que acontece, né, dentro da humanidade, sempre tem aqueles que usam a sua inteligência para ter poder, para aumentar a sua vaidade, o seu orgulho, para ter riqueza. E há, então, esse desvirtuamento desses instrumentos que causam tanta dor à humanidade. Para nós termos uma ideia, o que se gasta em armamentos em um ano daria para erradicar todas as doenças do mundo e toda a fome do mundo. Só que não interessa isso a maior parte dos governantes, porque a sede de poder é maior pelo dinheiro, pela riqueza. E assim tem sido feito ao longo de muitos e muitos anos na humanidade. Era proibido, onde a igreja, através de seus homens, não vamos culpar as religiões. São os homens que lideram as religiões que se levam pelo poder e pela vaidade, que levaram a igreja durante pelo menos 1000 anos a fazer verdadeiros absurdos. Mataram milhões de pessoas. Acabaram com a reencarnação que Jesus havia afirmado que existia. A Terra passou a ser o centro do universo. Os médiuns, principalmente as mulheres, e nós sabemos, né, que a mediunidade é uma dádiva de Deus. Aquele que a possui, ele tem um instrumento muito poderoso para a sua própria evolução e evolução das pessoas ao seu redor, inclusive para fazer o bem aos espíritos que estão sofrendo. A espiritualidade, na época da Inquisição, era proibida. As médiuns eram queimadas vivas em fogueiras.
eram perseguidas, eram taxadas de bruxas. E o que ocasionou isso? Ocasionou, depois desses 1000 anos, uma reação muito grande da ciência em relação à igreja, à religião. Porque a religião não admitia a ciência. Não admitia seus dogmas, que o que ela dissesse fosse contestado. Então, vieram os pensadores, os filósofos, contestando isso, e a espiritualidade tentando agir o tempo todo, né? Inclusive criou a imprensa para divulgar a Bíblia, porque a Bíblia antes só era lida dentro dos conventos e dos mosteiros. E aí o que acontece? A ciência, em oposição à religião, ela passou a dizer: Deus não existe. A fé e o amor não existem. Só existe matéria. E hoje, o que nós estamos vendo? A nível de sociedade, a nível de mundo, nós estamos vendo um materialismo muito grande. Um materialismo exacerbado. É o consumismo. O homem acha que pode brincar de Deus, consome tudo da natureza. Hoje, em questão de 6 meses, nós exaurimos tudo que a natureza produz em questão de 1 ano. Então, nós estamos consumindo mais do que a natureza pode nos repor. O homem mata, né, os animais, mata seus semelhantes. Por quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a sede de poder e o materialismo estão predominando, usando as inteligências de pessoas que podem ajudar a ter esse poder, para que os governantes e os grandes empresas enriqueçam cada vez mais. Bem como falou Paulo no início aí, corrupção que permeia principalmente aqui no Brasil, tem tudo a ver com materialismo. O Espiritismo, quando veio resgatar os ensinamentos morais de Jesus Cristo, ele procurou, e até hoje procura, unir os 3 vértices da existência humana: ciência, filosofia e religião. Ele afirma a existência de Deus, a existência da alma, que o espírito sobrevive das múltiplas reencarnações, que nem a religião ortodoxa e nem o materialismo admitem. Por quê? Porque sabem que, se admitir, vão ter que colher aquilo que semearam. Porque todo espírita sabe que nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender. E em cada encarnação, nós vamos passar por determinadas provas, desafios, para o nosso crescimento. Não é para ficar sofrendo. Mas aquilo que a gente fez sofrer no passado, nós vamos colher. Por que se diz que fora da caridade não há salvação? Por quê? Porque todo o bem que eu fizer hoje ao meu semelhante, à natureza, aos animais, vai voltar para mim. Então, a caridade é a forma
de nós darmos um passo a mais na nossa evolução. Deixa eu comentar algumas coisas aqui com vocês. Vocês já devem estar percebendo que existe um ataque muito forte. E eu falo isso praticamente em todas as oportunidades que eu posso. Eu acho que todos os palestrantes espíritas deveriam também comentar isso. O ataque que a instituição família vem sofrendo ultimamente. E isto é a nível mundial. Nós podemos ver que o materialismo hoje está fazendo um ataque muito severo em cima das famílias. As músicas de baixo nível, programas de TV também baixíssimo nível, a mídia criando verdadeiras confusões mentais nas cabeças dos adolescentes e das crianças, erotização dos programas, erotização das crianças, as crianças pequenas já tendo que conviver com questões sexuais, se ainda nem tiveram ainda condições nem de ter o amparo dos pais, né? Os pais ficam perdidos nisso. É um verdadeiro bombardeio às famílias. E essas técnicas que estão fazendo hoje são as mesmas técnicas que levaram ao poder Hitler, são as técnicas usadas pelo nazismo. Se a gente pegar qualquer curso de comunicação, eles vão estudar algumas técnicas que eram utilizadas pelo Goebbels, que era o ministro da comunicação de Hitler. Então, esse alerta serve para nós usarmos as nossas inteligências e vermos o que estão nos passando. Nós fazemos essa filtragem e o que estão passando para os nossos filhos, para os nossos amigos. Isso é muito importante. Quem viu aquele filme Matrix, o primeiro filme, quem viu deve estar lembrado que tinha um dos companheiros do personagem principal que traiu os companheiros. Por quê? Porque ele preferia viver na ilusão de comer em restaurantes finos, de ter uma boa roupa, de ter um carro, porque aquilo era implantado no cérebro dele, mas ele estava lá, deitado, e aquilo implantado. Ele preferia viver naquela ilusão do que viver a vida real. E é isso que muitas vezes a mídia, né, TV, os programas diversos querem nos passar. Uma vida irreal, ilusória. Aquela vida do materialismo. Hoje nós vivemos num consumismo terrível, né? Toda hora está mudando coisa. Eu tenho que ter o celular do último tipo, carro do último tipo, né? E assim vai. Agora, a humanidade vem sendo alertada há muito tempo desse problema. Jesus, Sócrates, Francisco de Assis, Gandhi, eles vêm nos alertando qual é o melhor caminho para a humanidade seguir. O caminho da espiritualização, de harmonizar o teu conforto, né? O pouco de riqueza que você tem, suficiente para te sustentar, com a espiritualização. Agora, o homem tem sido surdo e cego há muito tempo, né? A gente não tem ouvido os bons conselhos. Vou comentar mais um detalhezinho aqui para vocês. Para todos nós, né?
O Jesus era modelo de ser humano, um homem de extrema inteligência. Estava muito além do seu tempo. Considerado pelos imortais, quando falaram a Kardec, e Kardec perguntou qual é o modelo de ser humano a ser seguido, os imortais disseram: Jesus, Jesus de Nazaré, é o nosso modelo. Ele, com toda a autoridade que ele tinha de inteligência e moral, ele nunca pediu reverência a ninguém. Não pediu altares, não pedia flores, não pedia que se rezasse diariamente para ele. O que ele pedia? Que a pessoa tivesse caridade e tratasse o seu irmão como gostaria que tratasse a si mesmo. A lei básica. É a forma de nós evoluirmos mais simples que existe. Tratar ao próximo como gostaria de ser tratado. E ele demonstrou isso em toda a sua trajetória. Ele fala da humildade. E o homem inteligente tem a missão de ser humilde para poder tratar os outros como seus semelhantes. Quem não é humilde não tem como tratar a outra pessoa como semelhante. O orgulho não deixa. Nós podemos ver que a pessoa humilde, ela consegue fazer mais facilmente a caridade. Se nós nos lembrarmos do Sermão do Monte, gosto muito de dar esse exemplo. Quando Jesus falou no monte, aquelas multidões, qual foi a primeira bem-aventurança que ele disse? Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles será o reino dos céus. Depois que ele foi falar, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E depois as demais bem-aventuranças. Ou seja, o Sermão do Monte, praticamente Jesus, ele está nos dando como é que a gente vai subir o monte espiritual. Como é que você começa? Com humildade primeiro. Começa por aí. Se você não for humilde, dificilmente você vai conseguir escalar esse monte das bem-aventuranças. Então, meus amigos, essa mensagem que eu gostaria de dar para vocês, só para encerrar uma pequena reflexão, antes de eu passar para as irmãs fazerem o encerramento. Vocês sabem por que o mar é tão grande, tão vasto? Porque ele fica vários metros abaixo do rio. Se ele ficasse acima, ele não seria mar, seria uma ilha. Exemplo do Mar Morto. Questões geológicas. Ficou mais alto que o rio, ficou isolado e lá não tem vida nenhuma. E assim é a nossa vida. Se o orgulho está acima da humildade, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, estiver acima, nós não vamos conseguir evoluir. Então, o primeiro passo é o passo da humildade. Esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês. Muito obrigado pela paciência e até o próximo encontro. E antes de mais nada, boa Páscoa a todos. Muito obrigada, Zucarelli. Ótimas reflexões. Que o ser humano possa usar a tua inteligência, o intelecto, em auxílio do seu semelhante e nunca contra, né? Então vamos
nos encaminhando para o encerramento da nossa atividade. Vou pedir que aos nossos colaboradores, os médiuns, aplicadores de passe, que se posicionem. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo aos benfeitores dessa casa que nos envolvam em luz, em paz, em amor, em serenidade, em harmonia. Que esse bálsamo de luz chegue a todos nós. Pedimos que visitem nossos lares, cômodo por cômodo, deixando lá todas essas boas vibrações para que haja harmonia e equilíbrio. Pedimos também a fluidificação das águas expostas, que nelas sejam colocadas o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. E agradecemos ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Assim, certos desse amparo recebido, pedimos então a permissão para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Então, bom retorno a todos vocês, seus lares, todos possamos retornar em segurança e em harmonia. Boa tarde. Peço publicar.